gente compra, né, mas a gente compra previamente. Então, não é que a gente repassa, a gente já comprou. Então, a gente é indenizado pelo que a gente já pagou. Né? Ao contrário de quem estudou agora recentemente para o Rio Grande do Sul, que pagava depois. Né? Você usava a cota de selos e aí vinha a conta para você pagar. Tá? Escritura pública de união estável. Eu quero só que vocês deem uma grifada ali em alguns artigos. Lá 809. Quando, na escritura de união estável, houver disposição sobre patrimônio, o tabelião exigirá a prova da titularidade, extinguirá os bens, possibilitará aos interessados dispor sobre os bens adquiridos na constância da união. Até aí, sem nenhum segredo. Contudo, anotem aí do lado 809, aqui da união estável, que aqui em Santa Catarina eles estão cobrando bastante o entendimento do STJ. Que na união estável, o regime de bens não retroage. Tá? Então, por exemplo, se você não fez declaração de união estável, está valendo a regra lá do Código Civil, que é parcial de bens. Imagine que você vai lá hoje, aparece no seu cartório, pedindo para fazer declaração de união estável. Que eles querem separação de bens. Pode fazer? Pode. Mas, se eles colocarem lá a data do início da união, você não pode dizer que é desde o início da união que tem aquele regime. É a partir de agora. Tá? Porque não retroage. O STJ tem esse posicionamento consolidado e aqui eles estão batendo bastante nessa tecla nas correições. Tá? Se não tinha contrato escrito até então, estava vigente a parcial. Né? Se eu fiz um contrato escrito agora, a partir de agora, separação de bens. Eu não poderia dar efeitos retroativos. Na prática, é meio difícil alguém que no primeiro dia que vai morar junto, já vai fazer a declaração. Mas é o entendimento que tem prevalecido nos tribunais. E como a gente vê uma certa tendência das bancas a buscarem jurisprudência, né? Então esse é um tema relevante. Não dá para constar que retroagiu. Vai ter efeitos a partir daquela data. Certo? E ali 810... O tabelião orientará os interessados sobre os atos registrais decorrentes da escritura de união estável. E essa providência deve ser constada na escritura, né? Consignada no corpo da escritura. Então, na escritura de união estável, a gente tem um requisito a mais de constar que as partes foram orientadas dos efeitos registrais decorrentes da presente escritura. A que efeitos registrais? Aí a gente pega o provimento do CNJ, que pode registrar no registro civil, livro E, né? Levar ao registro de imóveis, averbar nas matrículas. Aqui a gente não tem aquela posição como tem em alguns estados que pode registrar em qualquer lugar, no livro E, no livro 3 do registro de imóveis, no RTD, E, tem alguns estados que, para não desagradar ninguém, agradaram todo mundo e na prática... Né? E os da 11441, né? Os atos decorrentes da 11441, a gente tem seguido as orientações de outros estados, deixa eu até ver se... Não coloquei. No inventário e divórcio, né? Que no inventário, isso está lá no artigo, deixa eu ver para vocês, 816A, vai falar do divórcio. Né? E 814A vai falar do inventário. O inventário está dentro do capítulo de testamento. Tá? Deixa eu ver se eu coloquei aqui na frente. Não. Aqui, inventário com testamento. A disposição não está das mais adequadas aqui no código, né? Mas a gente segue a norma geral, a nova onda geral que no inventário, se o testamento está revogado, caduco ou invalidado, pode fazer extrajudicialmente. A maioria dos estados já segue nesse sentido. No divórcio, se já foi definido judicialmente a guarda e alimentos dos menores, pode resolver o resto no extra também. Tá? Isso
Nada além do que a maioria dos estados já tem feito também. Certo? A procuração pública. Tá? Primeiro, a gente tem que lembrar de algumas regras do Código Civil sobre procuração. É que na prática a gente se perde. Eu acho interessante, né, vocês darem uma olhadinha lá no processo civil, que a gente tem umas regras diferentes no novo CPC de procuração pública para advogados. Constar coisas diferentes, né? Se é sociedade de advogados, tem que ter o nome da sociedade, não basta mais só o nome do advogado. Tem que dizer de qual sociedade de advogados, se faz parte, enfim. Mas assim, a primeira questão é, quando exigir procuração pública? Tá? Por lei, a procuração tem que ser pública quando o ato a ser praticado é público ou exija a forma pública. Lá no Código Civil não está numa redação muito clara, mas vai dizer que a forma da procuração depende da forma exigida para o ato a ser praticado. Então, se a gente for olhar pelo Código Civil, tá? A gente não tem nada sobre isso no Código de Normas, uma compra e venda de um imóvel abaixo de 30 salários mínimos não exige escritura. Se não exige escritura, também não exige procuração pública. Então, na prática, eu poderia fazer, né, por procuração particular. Né? Quanto às disposições expressas, a gente vai ter algumas circunstâncias no Código que têm caído em algumas provas. A habilitação de casamento, já caiu na prova lá do Ceará, pode ser procuração particular. Porque a habilitação não é um ato público, propriamente. Você só faz um requerimento. Né? Então, a habilitação de casamento pode ser por procuração particular. O casamento em si, não. O casamento, se você for casar de fato, aí procuração pública. Né? Lembrem que para casar a procuração tem que ter 90 dias de validade. Divórcio. A resolução 35, né, trouxe que o divórcio pode ser feito por procuração desde que tenha prazo de validade de 30 dias. Então, para casar 90, para divorciar 30. Cuidem que quem estudou para o Rio Grande do Sul também não confundir. Rio Grande do Sul tinha aquela exigência de que só se pode fazer procuração caso as partes comprovem que não poderiam ir. Não, simplesmente porque eu não quero, não seria possível, porque não temos nada disso. Que a gente segue a resolução 35, pode, bem tranquilamente. Tá? Ali até a questão agora do divórcio, me lembrei que tem em São Paulo e aqui a gente não tem ainda, tá? A gente não tem a possibilidade de alvará. Tem gente de São Paulo que faz alvará para escritura pública. Aqui não existe isso ainda, a gente segue só o que está na resolução 35, tá? O subestabelecimento, né, é uma forma de se passar a procuração pública adiante. É os poderes que você recebeu pela procuração para outro procurador. Novamente, e aí cuidem, cai bastante nas provas. A procuração particular pode ser subestabelecida de forma pública? Pode. Procuração pública pode ser subestabelecida por forma particular? Pode. Tudo dependendo do ato a ser praticado. Tá? Em Santa Catarina, nós temos uma resolução do Detran recente, que para venda de veículos só procuração pública. Tá? Ainda está vigente. A gente já teve uma resolução parecida com essa uns 10 anos atrás que caiu, mas agora ela voltou. Então, para a venda de veículos em Santa Catarina, depende de procuração pública agora. Por resolução do Detran. Aqui no subestabelecimento, a gente tem que tomar um cuidado com a seguinte situação que acontece.
E é uma pergunta legal de se fazer. O A fez uma procuração para o B, aquelas procurações gerais de fazer 1001 coisa. O B, por sua vez, tem uma procuração para o C. É comum na prática C vir querendo representar